momento quero convidar o irmão Rafael e a irmã Márcia para fazer oração para iniciar os estudos. Vamos ajoelhar aí, aqueles que puderem. Santo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, diante de Ti estamos, após um dia muito abençoado que o Senhor nos deu. Amém. Nos encontramos bem, com vida. Pai querido, Pai amado, que bênção ver a Sua casa com as famílias e buscando o poder, Senhor, para viver cada dia, que não é nada fácil, Pai, mas nós temos a certeza da vitória ao Teu lado, Pai querido. Abençoa grandemente cada família aqui, aqueles que, por algum motivo, o qual o Senhor sabe, não estão aqui, que o Espírito Santo se mova em nosso meio, para podermos sair daqui cheios de ânimo, esperança, para vivermos um lar feliz. Amém. Continuando, Senhor, louvado seja o Teu nome, por estarmos aqui, Senhor, por a cada dia o Senhor nos dar novas oportunidades de recomeço, de perdão. Nós nos ajoelhamos, pedimos perdão a Ti pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, das famílias. Salva a nossa família para o Teu reino. Amém. Salva a Tua igreja, Senhor. Amém. Nós temos muitas pessoas que estão fracos na fé, até mesmo aqui dentro, e muitos aí fora, que não têm mais vontade, ânimo de dar o primeiro passo e voltar para casa. E nós sabemos, como o pastor mostrou para nós na palavra, que a igreja começa lá no lar, e que o Senhor, a cada dia, meu Pai, nos convide para estar contigo a cada manhã, a cada noite, a cada instante. E quando nós não tivermos vontade, meu Pai, que o Espírito Santo toque no nosso coração e venha estar, como já falei, nos convidando. Amém. Pai querido, o Senhor sabe que nós não somos perfeitos, estamos buscando a cada dia melhorar, ser melhores, e que o Senhor venha nos batizar essa noite com o Espírito Santo, para que possamos ter, Senhor, nesses dias finais, discernimento das coisas certas, das erradas, e ter forças para vencer contra o pecado, contra as lutas, as provações, as tentações que nos sobrevêm. Fica com a Tua igreja nesse momento, unge os lábios do pastor mais uma vez para falar para nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Alegria poder revê-los nesta noite. Alguns desde sexta, né? Tem vindo, outros vieram ontem. E que bom que você está aqui nesta noite para finalizarmos esse fim de semana especial voltado para a família. Eu espero que os assuntos que temos apresentados venham contribuir com o nosso crescimento pessoal e familiar e, acima de tudo, nosso preparo para o céu. Escolhemos temas espirituais, temas que são importantes e sempre oportunos para a nossa vida familiar. Nós ficamos de apresentar ainda mais duas entrevistas, não foi? Nós temos 3, né? Ontem não foi possível fazer uma entrevista, hoje teremos então 2 casais para fazer aqui uma breve entrevista. Alguém propõe aí, se dispõe a vir, fora o Rafael e a Márcia que já vieram, ok? Quem se dispõe a vir aqui dos casais? Casais casados, tá bom? Depois eu vou ter que decidir, 2 ou 3? 2. Mateus, 2, entrevista 2. Prazer em conhecê-los, viu? Já nos conhecemos há um bom tempo, né? Primeira pergunta aqui, ó. Para você, responda aí. Qual que é a melhor recordação do dia do seu casamento? Para a irmã, vamos lá. Dá para ela o microfone. Por que ficar do lado? Fica aqui, ó, fica aqui.
Responde, irmã. Eu acho que não sei. Do dia, melhor recordação. A gente casou assim no civil, né? Mas assim, eu acho que é um dia assim que você fica muito emocionado, você fica Mas o que aconteceu especial para você que marcou nesse dia? Nada? Não, a gente fica emocionada, a gente fica assim. Foi a emoção, então, é emoção. É emoção, é emoção. Você fica nervoso, você fica emocionado. O nervosismo e a emoção. Agora para você, irmão Marcos. Me fale aí, hora, dia, mês e ano de casamento. Hora. Aí aqui no microfone. Hora, dia, mês e ano. Hora. Que ela foi? Ó, você sabe. E o dia? 5 de setembro de 1996. 5, 6. Acertou? Por isso eu perguntei a data para ele, porque geralmente os homens são esquecidos. Aí nós sabia direitinho. Tá bom? Foi antes das 5. Foi das 4 horas. Mas tá bom. Agora a Segundo pergunta o aqui. cartório está fechado já. Agora vocês têm 2 filhos, não é isso? Sim. Vocês vão definir em uma palavra cada um dos filhos. Fala assim, ela é tal. O outro é o Wellington tal. Você. Define o Wellington numa palavra. Inteligente. Ellen. Simpático. Ó. Vamos lá. A senhora, irmã. Define o Wellington. O Wellington é uma sabedoria que. Tem gente. A Ellen. Ela é a simpatia mesmo, que ela é muito simpática. Não, mas definiu tudo que falou. Mas aqui Não é verdade? é verdade, eu quero Eu vi outra qualidade. Ok, vamos lá. Mais uma pergunta para vocês. Os filhos não estão aqui? Não, está aqui. Ricardo. Faz parte aqui, Ele, defina em uma palavra o seu pai. Meu pai é. Vai chorar. Olha para frente. Tem que ser muitas qualidades. Mas uma só. Meu pai é. Responsável. Minha mãe é. Eu vou colocar inteligente também, porque ela é Ó. muito dedicada. E meu irmão. Pastor. Não complique, né? Eu vou colocar que meu irmão ele é dedicado também. Muito Para bem. não falar sabedoria. Ok. Muito bem. Beleza. Agora, amigos, para vocês dois, um segredo, entre aspas, ali, que pode ser contado, que na opinião de vocês faz do seu lar feliz. E quem sabe esse segredo, ao ser revelado agora, ajude outros lares também a ser felizes. Um segredo que pode ser contado, Eu acho que faz o seu lar ser feliz. Eu acho assim que a gente tem costume, né? Que às vezes quando fica, né, triste com alguma coisa ou outra, a gente tem o costume do diálogo, de a gente dialogar, de a gente falar um para o outro que a gente está sentindo, não deixar para Então, o segredo é dialogar, conversar. Conversar e a gente ali naquele momento a gente conversa, entrega também na mão de Deus ali para. Conversação entre vocês e com Deus. Acrescenta alguma coisa ou é isso mesmo? Eu ia acrescentar sinceridade, porque a gente é sincero. Ok. Muito bem, vamos seguir. Qual é o momento mais prazeroso que vocês passam em família? Responda tu agora, porque eu agora respondeu praticamente. Vamos lá. Pastor. Mais prazeroso em família? É um momento, de manhã a gente tem um momento ali, a gente faz um clube especial. À tarde também tem um momento que se reúne ali. Então, esse é o momento de culto, então, de adoração. De adoração. Muito bem. Ok, parabéns. Recebam um presente que vocês já sabem que. Olha lá, primeira pergunta. Um momento romântico que marcou a vida de vocês. Quem vai responder? A senhora ou ele? O dia que a gente foi para São Paulo, que a gente ficou junto, e daí a gente foi para São Paulo na casa da minha sogra. A minha sogra escolheu duas pedras na mão, foi aquela chave. Isso foi romântico? Eu acho que foi muito esperto, né? Foi muito
ela me jogou umas pedras ali. Ah, é. Mas daí, tava aqui, né? Ela tapava uma mão, porque ela disse que nem cuidou do filho dela igual cuidava. Aí eu fiquei desfaceira, né? Aí veio as bênçãos, né? Aí eu nunca tinha viajado na minha vida, né? Então foi mais a viagem, enfim. A viagem foi romântica. Ok, tudo bem. Foi isso mesmo, irmão? Tem mais romântico com vocês? Eu ia responder a outra parte, né? Que o dia que Deus me chamou, que depois eu fui batizado, essa para mim foi uma romantidade, porque eu era bem difícil na queda. Ainda bem que Deus pegou esse coração, né? Muito bem, vamos seguir. Tiveram alguma decepção que contribuiu para que saíssem dessa decepção mais fortalecidos? Como foi? Claro que todos nós tivemos já decepções na vida, né? Conte alguma que se puderem contar aqui, alguma coisa que aconteceu, mas ao resolverem, saíram mais fortalecidos. Lembra de alguma situação? A situação que a gente Alguma doença, alguma coisa assim? Não, que a gente andou dando umas quedas meio fora como é que eu posso dizer, do caminho de Deus, né? Então daí foi um pouco difícil, mas daí, com a graça de Deus, a gente começou, afirmou de novo e hoje estamos aí. O que deve é. Tipo assim, escorregou, mas levantou-se. Isso. Muito bem. É assim a vida cristã. Seguinte. É satisfatória, irmão Sebastião e irmã Rosa, a vida espiritual de vocês? É satisfatória? Primeira pergunta. Sim ou não? É satisfatória para vocês? Está bem a vida espiritual da família? Sim, da minha parte eu acho que sim. Ok. Agora, segunda parte. Sentem que precisam melhorar? Sempre quero. Sempre, é verdade. E se nós temos a convicção que temos que melhorar, isso é bom sinal, meus irmãos. Sinal que a gente está buscando essa melhora, esse crescimento. Né? Agora, não pode ficar só na decisão, temos que partir para a ação. Né? Muito bem, seguinte pergunta sobre a igreja. O que vocês mais gostam da igreja do Estação? Senhora primeiro, responda. O que a senhora mais gosta aqui? Eu gosto muito da igreja da Estação. O quê? Porque quando a gente entrou aqui, a gente estava muito mal. Estava quase caindo. E o pessoal aqui me acolheram, eu de um jeito assim carinhoso. Mas ela, a irmã Mari, todo mundo, né? Aquele menino ali, o menino da irmã Mari, eu amo ele demais, né? Então, foi um pessoal que me acolheram, eu de coração, sabe? Beleza. E eu estou muito grata por isso aí. Que bênção! E o senhor, irmão Sebastião, o que mais o senhor gosta desta igreja? Que o senhor é membro? Aqui da igreja aqui, eu gosto de todos. E também do acolhimento que eu tive, que a gente teve quando a gente veio para cá, né? Foi muito bem acolhido e estamos sendo. Eu, graças a Deus, eu não sei se todo mundo gosta de mim, mas eu gosto de todo mundo aqui. E não me vejo fora daqui de jeito nenhum. Bênção, muito bem. Agora, outra pergunta: que atividades vocês desenvolvem no sábado que os aproxima mais de Deus e um do outro? Que atividades vocês gostam de fazer nas horas do sábado que os aproxima de Deus e também aproximam vocês? Mas o irmão está falando daqui da igreja? A atividade que vocês fazem que aproximam vocês de Deus nas horas do sábado, em especial. De tudo, né? Das primeiras horas do amanhecer do sábado. Aí sabe, não sei, um passeio que vocês fazem à tarde, pôr do sol, Uma visita missionária. A gente gosta muito de fazer, dando bem de saúde, e gosta muito de fazer visita. Então isso traz a gente. Ok. E para a senhora, irmã, é isso mesmo? Então, para mim, no sábado, eu gosto de ir na igreja na parte da manhã. E à quando tarde? eu gosto de entregar Folheto. É isso mesmo, folheto. E eu gosto muito de anunciar para o pessoal no Novo Tempo, porque eu sou fã do Novo Tempo. De vez em quando eu ouço o senhor falando com a Cris lá. A Cris é minha bênção. De vez em quando eu ouço. A viajando, ela me indica tudo que eu quero. Muito bem. E eu gosto muito, sabe? Muito bom. Obrigado. Merece um presente? Uma, tá bom? Vamos ficar repetitivo. E vocês podem pular uma pergunta, tá bom? Podem pular uma. Beleza? Só uma vez. Vamos lá. Papo jovem. Bom, a ordem de começar. 3, 8, 2, 1. Vamos lá. De lá para cá. Primeiro são as mulheres. Primeiro são as mulheres. Vocês, como é que vai ser? Quem começa?
Você foi diferente? Vamos lá. Olha a pergunta fácil. O que Jesus significa para você? Fala aí. Em rápidas e poucas palavras. Vamos lá. Salvação. Não tão rápido também assim, né? Salvação é isso mesmo. Ele definiu o nome de Jesus. Ele quer dizer Salvador da salvação. Só isso. Mais nada. Tá bom. Não, aí é outra pergunta. Agora vamos lá. Você, Larissa, que personagem bíblico você mais aprecia e por quê? É o personagem bíblico Josué, que ele foi um bom líder. Tudo bem. Ok, vamos à terceira pergunta. Olha ela aí. Olha a pergunta, Ellen. No seu entendimento, o ato sexual deve ser antes ou depois do casamento? E por quê? Pula ou responde? Vou pular. Depois do casamento, né, pastor? Porque foi assim que está prescrito por Deus. Muito bem, é isso mesmo. É a obrigação bíblica. O que essa cena sugere aí para vocês? Não vendo de dedinho, não? Acho que é namoro, né? Sei lá, vamos lá. Na sua opinião, o que é mais difícil para conseguir um namorado ou uma namorada cristã? Você não é o seu caso, graças a Deus estamos só chegando aqui, né? Você também, né? Mas, na sua opinião, o que é mais difícil para um jovem conseguir um namorado ou uma namorada cristã? O que é mais impeditivo? Hoje em dia está difícil porque até quem está na igreja, não dá para, né? Mas eu acredito que... Não generalizar, né? Não no caso da minha... Mas eu acredito que se você não tiver uma certa sabedoria, uma intimidade com o Espírito Santo, é Ele quem vai induzir você a saber se a pessoa é certa. Acredito mesmo. Tudo bem. Ok? Vamos lá. Agora você, Larissa. O namoro do cristão deve ser diferente daqueles que não são cristãos? Se sim, em quê? Duas perguntas e duas respostas. Sim. É diferente? Deve ser diferente? Sim. Em quê? Das diferenças que é importante é a pergunta que foi feita para ele. Ok. Da sexualidade, né? E também a base do relacionamento cristão é Deus. Ok. Muito bem. Diferente. Muito bem. Agora do Diego é. Esse lugar sugere o quê? Balada, né? Balada é um lugar para um jovem cristão frequentar? Não. E por quê? Bom, pastor, eu acho que assim, se não condiz com o que você acredita, você não deve estar lá. Ok, muito bem. Agora, mais uma para você agora, amiguinho. Pergunta bíblica, hein? Pelo jeito aí. Vamos lá. Os princípios bíblicos e conselhos da Bíblia devem ser valorizados ainda hoje ou já estão ultrapassados? Tem que relativizar tudo? Como é que é isso? Sim, tem que ser valorizado, porque... Até hoje? Até hoje, porque como está escrito, tudo nessa vida passa, menos as palavras que saíram da boca de Deus. Pregador aí, potencial, hein? Sobre a igreja agora para você, Larissa, vamos lá. Qual a sua opinião? A igreja adventista aqui no dia, está passando na pesquisa ali, né? É mais uma igreja ou a igreja de Deus na terra? Para você, na sua opinião. Na minha opinião, é a igreja de Deus na terra, porque a gente segue exatamente conforme o que Deus deixou para a gente na Bíblia. Ok. E só complementando que a igreja adventista é fruto da própria profecia bíblica, né? Ok. Ellen, você agora, de novo, Ellen. Acho que você foi escolhido. Vamos lá. Eu tenho que pular porque você já falou, né? Já respondeu praticamente. Vou pular essa aqui. Essa aqui agora é. Que aspecto da vida cristã é o mais difícil e qual é o mais prazeroso? Da vida cristã, a sua opinião, qual que é o mais difícil, mais tenso e também o mais prazeroso, mais gostoso? Eu acho que o mais difícil é ser a mesma pessoa e demonstrar ser um cristão verdadeiro para quem está lá fora. Porque aqui dentro é bem fácil você ser um cristão verdadeiro.
Mas lá fora é que é onde as dificuldades realmente te pressionam, né? E o mais prazeroso, pra mim, eu acho que assim, é ter conhecido Cristo mesmo, assim, independente de ter nascido na igreja, mas nascer na igreja é diferente de acreditar em Deus, né? Então, quando você realmente conhece a verdade, você busca essa verdade, é a parte mais prazerosa. Muito bem, legal. E para todos agora, como devemos viver diante da proximidade da volta de Jesus? Rápidas palavras, você aqui, vamos lá. Como viver diante da proximidade da volta de Jesus? Eu acho, não tenho certeza, é oração, santificação, jejum, porque sem isso ninguém verá Deus. Perfeito, vamos lá, você, Larissa. Comunhão e intimidade com Deus. Perfeito. Pastor, eu não quero imitar, mas aqui realmente é comunhão com Deus, né? Pra Está ele. perto de Deus, né? Ok. Merece um brindezinho, cada um? Por favor. E depois teremos um louvor e depois a exposição da palavra. Essa frase, eu vi uma das postagens nas redes sociais, achei interessante, e por certo você já conhece essa frase. Por que o diabo ele tem tanto interesse em destruir a instituição família? Aí está uma resposta. Por quê? Porque ele não tem família, né? Ele não tem família. E ele então investe toda a sua artimanha, sua artilharia, usa pessoas, ideologias para prejudicar, destruir aquilo que Deus estabeleceu como padrão de humanidade. Você sabe que tanto a família quanto o sábado são as duas instituições que Deus estabeleceu antes do pecado. Aliás, na criação, antes do pecado. E que vão vigorar até o quê? Até o final. Irmãos, e enquanto houver famílias bem estruturadas, famílias cristãs, famílias tementes a Deus, famílias que regem sua vida pelos princípios bíblicos, as teorias, as ideologias de Satanás e sua mania de destruir a família não terá validade, não terá sucesso. Agora, se as famílias cristãs vão relativizando também as coisas, adotando valores, princípios culturais, seculares e não os bíblicos, é provável que ele consiga destruir a sua família. Mas, repito, enquanto houver famílias que se pautem pela palavra de Deus e vivam de acordo com os princípios bíblicos, essas ideias, essa teoria, essas falácias não alcançará nenhuma família. Por isso, irmãos, lute dentro daquilo que você puder, como família, como indivíduo, como membro da família, para que Satanás não destrua a sua. Tá bom? Vamos ouvir um louvor especial e na sequência Sua casa, deixa
Querem conhecer eu ia mostrar para vocês os tipos de maridos que existem, para a gente descontrair um pouquinho. Querem ver ou não, rapidamente? Vamos lá, pode apagar as luzes, pode apagar, fica melhor. Sim, tipos de maridos, olha lá. Só que eu queria ver assim, falar para vocês o seguinte: não é só o marido que é assim, tem marida que também é assim, tá bom? Então quando você vê ali o marido, entenda que também a outra parte não pode ser assim também. Que tipo de marido é esse aqui? Esse aqui é o marido o quê? Explosivo. Eu acho que esse marido não existe aqui no Estação. Isso aqui é lá na Turquia, na Indonésia. Aqui no Estação não existe esse tipo de marido. E nem esse tipo de esposa. Eu acho. Posso estar enganado. Estou certo ou estou enganado? Está certo. Tá certo. A votação. E esse marido aqui? Um marido indeciso. O que, onde, o que, ali, quanto. E nunca decide nada. Será que tem alguém assim aqui? Alguma esposa também que é assim? Outro tipo de marido. O que? O ditador. Isso aí é só na Coreia do Norte. Aqui não. E esse aqui? A mulher está toda estrupiada, toda, né, cheia de tarefas e dificuldades. Eu devia sempre brincar, sempre brincando. Mas não brincalhão. E esse aqui? O crítico. Esse guardanapo não está bem dobrado. Imagine. E esse outro marido aqui? Qual que é? Botei. Isso aqui eu tenho certeza que não é só marido não, viu? Isso aqui eu tenho certeza. E tem muitas maridas aí que também são teimosinhas. Sim ou não? Sim. Tem. E esse aqui? É o marido o quê? Democrático. Vamos votar. Tudo é votação. Vamos votar. Vamos botar em votação aqui para que ganhe. Em alguns aspectos é bom, mas outros que requerem uma decisão pronta, né? E o marido o quê? Silencioso. Tem horas que o silêncio faz parte, mas tem horas que o silêncio é uma provocação até, né? Eu tenho que saber quando falar, quando... Está na Bíblia, né? Há tempo para falar, há tempo para calar, né? E o marido é insensível, olha ela coitadinha, esbelando lá, e o camarada não está nem com a paçoca, né? Será que temos também alguma esposa insensível? E esse aqui? Esse aqui eu também sei que tem alguns aqui. O marido faz tudo. Faz tudo e mais um pouco. Não é o aluguel, tá? Esse aqui é o aluguel, é outra coisa. Ele faz tudo mesmo. Em casa. E o marido surdo? Tem também aí uma esposa surda? Marido empurrado. Olha aí a cara do indivíduo. E dela também, né? Agora esse aqui é o marido obediente. Esse é obediente. Como é que ele falou para a mulher? Falou: minha mulher disse, não saia de casa para brincar de carnaval. Então ele levou a casa com ele. Esse é o marido o quê? Obediente. Tá? E, obviamente, aqui está cheio, sim, aí sim do Estação, cheio de maridos carinhosos, românticos, corteses. Aí eu tenho certeza que aqui tem um monte desses. Não é, Luiz? Nem falou assim, só balançou a cabeça, não é, Luiz? Muito bem. Então isso aí, apenas descontrair um pouquinho, mas tem verdades isso aí, não tem? Tem verdades. Muito bom. Amigos, nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre esse tema. Famílias guiadas por quem? Quem guia sua família? É você e você, carnalmente falando, ou tem um ser extraordinário que está à nossa disposição, não para ser manipulado, mas para nos guiar, nos corrigir, nos educar, nos instruir? Quem é que dirige a sua família? Quero convidá-lo a ler comigo João 16, 13. Está na tela o texto, mas por favor, leiamos juntos na palavra. João 16, verso 13. 16, 13.
Ali tem uma versão, eu vou ler aqui uma outra versão, a mais atualizada versão que temos da Bíblia. Mas o conteúdo é o mesmo. Olha o que diz, João 16:13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para o quê? Para acontecer. Por vir. Naquela versão, não de vir. Esse texto está bastante claro de que o Espírito Santo, ele tem um nome. Qual que é o nome pelo qual ele é aqui identificado? O Espírito o quê? Da verdade. O Espírito é verdadeiro, só fala a verdade. E ele vai guiar em toda a verdade. A função dele, já falei aqui agora há pouco, esse verso, é que ele o quê? Guia. Ele dirige, ele conduz, administra, ok? As pessoas que são sensíveis à sua voz em toda a verdade. Quem é esse Espírito? A palavra que João usa no seu Evangelho para o Espírito Santo é Parakletos. Parakletos é uma palavra grega. Para quer dizer ao lado de, e kletos quer dizer chamado. Então, literalmente, a definição do Espírito Santo, aliás, a palavra Parakletos é alguém chamado para estar ao lado de alguém. Bonito isso, né? Então o Espírito Santo é alguém que foi chamado. E quem o chamou? Jesus, isso mesmo. Jesus. Ele falou, eu vou para que o Espírito Santo o quê? Venha. Se eu não for, ele o quê? Não vem. Então Jesus o chamou para estar ao seu lado, ao meu lado, até que ele venha. E também as definições mais as traduções das palavras mais usadas para são essa daqui, ó. Ele é um ajudador, ele é um conselheiro, ele é um consolador. Por isso, irmãos, a nossa família, a sua família, a minha família, necessita, e eu diria urgentemente, de diariamente ser guiada por quem? Pelo ajudador, pelo conselheiro, pelo consolador, por aquele que está ao meu lado, para me ajudar a tomar decisões acertadas. Por isso precisamos do Espírito Santo, meus irmãos. Outras expressões que podemos referir-se para Paracleto, como mediador, como intercessor, como ajudador, conselheiro, já falamos, ou até mesmo como advogado. E esse texto de 1 João 2,5, João usa e aplica para Jesus. Claro, ele é o primeiro consolador. E o Espírito Santo é o segundo, não em ordem de importância, mas na sequência de ação. Ok? Agora, irmãos, o que fazer para que você e eu, como indivíduos e como família, tenhamos a bênção do Espírito Santo em nossa casa? O que devemos fazer para isso? Olha o que diz a Bíblia em João 14:17. Vamos lá? Aqui mesmo em João 14, verso 17. 14:17. Posso ler? Diz assim: é o Espírito da verdade. Então, é o mesmo tema que eu estou falando aqui. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê, não conhece, não aceita, não crê. Claro, se não crê, não conhece, não aceita, não recebe. Agora, vocês o conhecem. Olha que coisa linda, irmãos. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então, para que o Espírito Santo habite em minha casa, em minha vida, eu preciso o que, meus irmãos? Conhecê-lo. E ao conhecê-lo, o que? O que? Convidá-lo. Senhor, Espírito Santo, habite em minha vida, habite em minha casa, habite na minha família, habite no meu cônjuge,
habite nos meus filhos, guia, consola, orienta, nos aconselha em todos os momentos da nossa vida. Precisamos convidar. Você conhece quem é o Espírito Santo, o seu poder. Você precisa convidar diariamente, irmãos. Isso é uma tarefa diária. Por isso, os cultos matutinos e vespertinos, para convidar a direção do Espírito Santo da nossa vida. Esse convite, meus irmãos, não é para ter uma morada ocasional. Sabe, nós não podemos fazer de Deus, seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um pronto-socorro. Quando é que você procura um pronto-socorro? Numa emergência. Nós não podemos fazer do Espírito Santo isso, meus irmãos. Só na hora da tristeza, da amargura, na hora mais crucial, mais difícil, mais tensa, por decisões equivocadas que eu tomei, às vezes, é que eu recorro à direção do Espírito Santo. Não pode ser assim. Não pode ser ocasional. Mas precisa ser o que, meus irmãos? Uma hora definitiva. Na nossa vida íntima, em nosso interior, moldando o nosso ser, nossos pensamentos, para que nossas palavras fluem de acordo com a vontade do Senhor. É desse tipo de morada que estamos falando, meus irmãos. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: não vos embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Deus quer que você e eu sejamos um dia, meus irmãos, cheios do Espírito. Temos aqui esses copos. Cada um deles tem uma quantidade de água, simbolizando ali o Espírito Santo. Irmãos, quanto mais do Espírito tivermos, mais seremos guiados, abençoados por Ele. Porque Deus, Ele só age naquele espaço em que você e eu permitem que Ele age. Tanto é que Jesus, em Laodiceia, Ele está onde? Do lado de fora, aguardando que as pessoas o quê? Permitam que Ele o quê? Que Ele entre. Ou seja, Ele só vai entrar e fazer a obra que tem que ser feita se a pessoa o quê? Permitir, der acesso. Por isso eu pergunto: como que nós estamos hoje como família, como indivíduos e como família, no tocante ao Espírito Santo? Será que eu estou ainda um pouquinho, quase meio copo, um pouquinho mais de meio copo, quase cheio, ou estou transbordando? E esse verso tem um outro aspecto interessante, meus irmãos, que Paulo fala ali aos Efésios, enchei, você fala assim: e não vos embriagueis com o vinho aonde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu me perguntava assim: mas o que tem a ver vinho com o Espírito Santo, embriaguez? O que tem a ver isso? Até que entendi, meus irmãos, que por que Paulo faz essa analogia em vinho, embriaguez, dissolução, e fala cheio do Espírito Santo? Quando alguém está cheio de vinho, ele está embriagado. E na embriaguez, o que uma pessoa faz e fala? Um monte de asneira, não é isso? Um monte de bobagem. Por quê? Quem que está regendo a sua vida? Quem? A bebida, o álcool. Entendeu a analogia do Espírito Santo? Se eu estiver cheio do Espírito, aquilo que eu falar, aquilo que eu viver, aquilo que eu exemplificar, quem que estará regendo a minha vida? O Espírito. Aí está a analogia. Por quê que Paulo usa isso? Então, seja cheio do Espírito Santo, meus irmãos. E a nossa maior necessidade, amigos, de todos nós, é do Espírito Santo habitando e guiando o nosso lar. Por isso, irmãos, busquemos a plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito. Não se contente com gotículas, mas plenitude do Espírito. E quando Cristo está no coração, Ele é introduzido na família. Pai e mãe sentem a importância de viver em harmonia com quem, meus irmãos? Com o Espírito Santo. De maneira que os anjos celestes, que ministram aos que hão de herdar a salvação, ministrarão para eles como mestres que estão no lar, educando-os e preparando-os para a obra de ensinar os filhos. É possível ter no lar uma pequena igreja que honre e glorifique o quê? Ao Redentor. Mas para isso, pai e mãe, filhos também, precisam viver em harmonia com o que, meus irmãos? E como ser, e como viver em harmonia com o Espírito? Sendo cheio deles.
sendo cheios deles, não guiados por Ele. Aí vocês têm uma pesquisa, meus irmãos, que a igreja fez em 9 das 13 divisões da igreja adventista no mundo todo. Essa pesquisa fez vários temas. Esse aqui é o corte sobre frequência do culto familiar. Olha aqui os que em 2013, 23 não, está errado aqui, tá? 2013. Olha o quantos responderam que fazem o culto diariamente ou mais de uma vez por dia. 36%. 36%. 21% mais de uma vez por semana. Cerca de uma vez por semana, 14%. Menos de uma vez por mês, 12%. Nunca fazem o culto vespertino matutino, 17%. E olha que esses dados são 2013. E eles são melhores do que os que foram revelados mais recentemente. Infelizmente, a cada pesquisa que a gente realiza, menos pessoas, menos famílias têm dedicado tempo para buscar a Deus no ambiente familiar. E, consequentemente, meus irmãos, não temos ou ficamos carentes, debilitados com a direção do Espírito Santo em nossa vida. E aí está a razão. E se fizéssemos uma pesquisa aqui agora, sem revelar nomes, será que seria muito diferente disso aqui? Não sei. Não sei. Agora, irmãos, por que é importante ter aqui o Espírito Santo? Por quê? Vou dar aqui algumas razões para vocês, meus irmãos. Bom, primeiro, porque vivemos em dias o quê? Terríveis. E olha que ainda temos a ação do Espírito Santo na terra. Imagine quando ele se retirar, meus irmãos, o que vai ser? Então, tempos difíceis, se questionar. Como são esses tempos, meus irmãos? Tempos em que a imoralidade e promiscuidade está sendo introduzida, aliás, introduzida já não está sendo, nos lares cristãos, inclusive. Sim ou não? Promiscuidade, irmãos. Temos cada vez mais divórcios em lares cristãos. Quando se falava de divórcios, isso era um tabu. Eu lembro que no passado, alguns anos atrás, aliás, nem se comentava isso. Era vexatório falar disso na igreja. E hoje, comum. Igual as novelas antigas, quando elas começaram a introduzir o conceito cultural da homossexualidade, lembra a repulsa que causava nas pessoas? E hoje, normal, natural. Irmãos, por isso a gente precisa do discernimento do Espírito, da guia do Espírito, para entender essas coisas. E ao visualizarmos isso, porque vivemos nessa cultura, essa cultura de viver. Não tem como você se isolar e ver da lua. Você precisa discernir para poder viver de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade dos homens. Por que, Espírito Santo, meus irmãos? Porque o secularismo tem tirado Deus da família e outros ismos mais, que podemos falar ali. Ideologias e leis governamentais que destroem o ciclo familiar. Quantas ideologias estão surgindo por aí? Aquela siglinha lá, LGBTIQIA+, não sei o que lá mais, A, Z, papapá. Esses dias, faz algum tempo, eu estava dando uma nas listas, coisas absurdas, tem mais de 100 ramificações daquelas letrinhas ali, cada uma é uma coisa. E os governos botando leis aí favoráveis ao aborto, facilitando uma série de coisas, a união homoafetiva e por aí vai. Irmãos, só o Espírito Santo será capaz de ajudar-nos a decidir entre o certo e o errado. O problema que eu vejo assim, meus irmãos, quando se fala isso na igreja, já há quem questiona. É verdade, já há quem questiona. Parece que virou um pecado falar que é pecado. É isso?
A fé da família cristã está se quebrando. Vocês viram a minha pesquisa do culto familiar, a devoção pessoal. Muitos altares estão o que, meus irmãos? O culto familiar. Crescente violência e abuso infantil. Isso é corriqueiro. Pedofilia em altos índices. Coisas terríveis estão acontecendo, irmãos. E a gente precisa ter o discernimento do Espírito, que nos guie em toda a verdade. Por isso, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. E o que fala da pornografia? A pornografia, masturbação, e por aí vai. E por aí vai. E quem que nos dá esse discernimento, meus amigos, é o Espírito Santo. Vamos ler mais alguns textos aqui, meus irmãos. João 14, 26. João 14, aí mesmo em João aberto, 26. Alguém lê, por favor, bem bonito e alto aí. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e o fará lembrar tudo o que lhes disse. Olha, irmãos, o Espírito Santo ele vai ensinar todas as coisas e vai fazer o quê? Lembrar. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que nos dá esse discernimento. A família precisa buscar a guia do Espírito Santo de manhã, tarde e noite. João 16, 8. Que diz aí? João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, irmãos, precisamos do Espírito Santo para nos convencer de que isso é pecado. Você contaria a revelação de Deus? É pecado. Embora, como eu disse agora há pouco, em muitos cultos cristãos já não se pode mais falar que tal coisa é pecado, porque, como eu disse, ficou sendo pecado falar que é pecado. Mas se o Espírito é que nos convence do pecado, meus irmãos, precisamos dele para que ele nos dirija e nos faça entender o que é certo e o que é errado. João 16, 13. Alguém ouve ler, por favor? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, e não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que ouviu. Ok, aí está. Ok? Por isso, amigos, irmãos, precisamos, carecemos que o Espírito Santo habite o quê? Em nós. E habitando em mim, habitando na minha esposa, habitando nos meus filhos, vai habitar na minha casa, na minha vida, ok? Adão e Eva, lá no Éden, eles tinham contato com Deus diariamente. A Bíblia fala, Gênesis 3, versículo 8, na viração do dia. Então eles tinham a presença de Deus na vida deles. Antes do pecado. Depois anunciou o pecado, eles foram o quê? Foram expulsos. Tiveram que cortar esse privilégio. Mas Deus não deixou de buscar estar em contato com os seus filhos. Em Êxodo 25, versículo 8, ele fala assim: e me farão um santuário, para que eu possa o quê? Habitar. Deus é um Deus que se pauta pelo desejo de estar em constante relacionamento com os seus filhos. Mesmo Adão e Eva, após a queda, errantes, fugitivos, com medo de Deus, Deus foi o encalço deles. E depois, mais tarde, ele fala para Moisés: ele faça santuário, eu quero habitar no meio de vocês. Habitar, meus irmãos, significa estar o quê? Em uma casa, permanecer, acampar. Algum tempo atrás eu ouvi, faz muitos anos, um pastor falando sobre as demais ramificações do verbo usado ali no hebraico para habitar. E ele disse que a ideia é tabernacular. Faça um tabernáculo, porque eu quero tabernacular com vocês. Assim, ele era montado o tabernáculo de lugares em lugares. Deus queria estar sempre o quê? Com sua barraca, com sua tenda, também no meio do quê? Do seu povo. É isso que Deus quer fazer. Deus quer habitar não somente, irmãos, em um tempo físico, estrutural, mas quer habitar num tempo carnal, humano, como eu e você, nossa vida, nossa família. E João 14, 23, olha o que diz, venhamos juntos aqui, vamos lá? Respondeu Jesus, venham comigo, vamos lá? Se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e meu Pai o amará, e viremos para Ele. E olha o que diz agora: e faremos o quê? Morada. Você percebe que Deus quer, Ele está desejoso de habitar conosco, para guiar nossa vida, nossa família. Ele quer isso. Nós vamos vir para Ele, vamos habitar nele. Deus quer e deseja realmente isso. Agora a questão é, meus irmãos, estamos permitindo ou convidando Jesus para que faça morada em nossa vida, em nossa casa? Essa é a questão. Essa é a questão. Estamos permitindo? Estamos convidando? Ou estamos expelindo através de atitudes, palavras, coisas que fazemos, que vemos, que assistimos, que curtimos? Ele está vindo à nossa casa? Ou ele é repelido? Ele é expulso por atitudes nossas? O que temos feito, irmãos? Precisamos que ele more, mas precisamos dar condições para isso. E finalizo com Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Diz assim, Romanos 8, verso 14. Pois todos os que são o que, meus irmãos? Guiados. Por quem? São o que? De quem? De Deus. Somos filhos ou somos bastardos? Todos que são guiados pelo Espírito, eles são filhos. E os que não são filhos, não são guiados pelo Espírito. Por isso, irmãos, mais uma vez eu digo para você: não permita que o dia comece ou termine sem você ter buscado a guia, a direção, a plenitude do Espírito na sua vida e clamando que esse mesmo Espírito atue em cada membro da sua família, para que tenhamos famílias guiadas inteiramente pelo Espírito e sejamos filhos de fato de Deus e não apenas criaturas dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, nos ajude, porque não é fácil, mas também não é impossível, a refletirmos a vontade dele em nossa vida. Queremos mais um louvor neste momento? E se você o Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o meu
do Salmo 23, verso 1, que diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não seja apenas, ó Deus, a repetição fria em pensar de um verso, mas que seja, Senhor Deus, nosso sincero e profundo desejo de sermos guiados pelo pastor, conduzidos como o seu rebanho, levando-nos para águas tranquilas de descanso, de refrigério, ajudando-nos, ó Deus, mesmo nas horas mais difíceis ao andar pelos vales da sombra da morte, tendo sempre a convicção da guia da tua vara e do cajado, bem como do Espírito Santo da verdade, que nos ensina, nos corrige, nos orienta, nos faz lembrar. Ó Senhor Deus, ajuda-nos a ter essa consciência na prática, no dia a dia, te buscando como indivíduos e como família, para que tenhamos nosso lar guiado, sensibilizado, consolado, aconselhado, dirigido pelo Espírito Santo. E assim estarmos atentos, ó Deus, ao que está ocorrendo e conduzir nossa família, nossos filhos, nossos netos, nossos familiares seguros pelo caminho que nos levará ao reino dos céus. Abençoe, Senhor Deus, as famílias aqui representadas, as famílias desta igreja, o Ministério da Família desta igreja. Dá sabedoria e discernimento, Deus, a todos nós envolvidos, que lutemos e façamos o nosso melhor para promover e garantir o que depender de nós, a salvação dos nossos queridos. Leve-nos em paz, nos dê uma semana feliz, abençoada, sob tua proteção e cuidados. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.